Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal todas as terças-feiras aqui na Rede Século XXI, sempre abordando argumentos relevantes para a nossa fé católica apostólica romana. Damos continuidade ao nosso propósito de sempre abordar algo relacionado com nosso Senhor Jesus Cristo. O complemento nominal para Jesus é sempre um argumento que nos interessa a todos. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar da prisão de Cristo. Cristo preso. Nele e em nós. Como assim? Explicaremos ao longo do programa. O nosso pano de fundo, na verdade, já vem sendo o relato do juízo final, narrado no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, versos de 31 a 46. Não vou ler o relato todo, mas somente essa parte, as palavras que Jesus vai pronunciar para os eleitos, porque aqui nós temos essa afirmação que nos interessa. Estive preso e me visitastes. Mateus, capítulo 25, versículos de 33 a 36. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estive na prisão e viestes a mim. Parece que nós já tratamos da fome de Cristo, não foi? Tive fome e me deste de comer. Já tratamos da sede de Cristo, tive sede e me deste de beber. Já tratamos da peregrinação de Cristo, Cristo peregrino. Já tratamos da nudez de Cristo, estive nu e me vestiste, não foi isso? Pronto. Agora vamos tratar da prisão de Cristo. Estive preso, estive na prisão e viestes a mim. Bem, mas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, literalmente, do ponto de vista material, do ponto de vista estrito da palavra, esteve preso? Alguém alguma vez prendeu o nosso Senhor Jesus Cristo? É importante nós partirmos da prisão de Cristo no sentido literal. Ele mesmo, sua pessoa, carne e osso, a pessoa de Jesus, foi presa, sim. Marcos, capítulo 14, versos de 43 a 46. Ainda falava, quando chegou Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele um bando armado de espadas e cacetes, enviado pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha-lhes dado o seguinte sinal: aquele a quem eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com cuidado. Assim que ele se aproximou, disse: Rabi, e o beijou. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Pronto, esse relato dramático aconteceu na Quinta-feira Santa, logo após a celebração da Eucaristia, a instituição da Eucaristia, onde esse traidor infame estava presente, Judas Iscariotes. Judas sai um pouco antes de a Santa Missa terminar e já vai se mancomunar com os seus comparsas que aparecem aqui nesse relato. Jesus vai depois para o Jardim das Oliveiras, mas acompanhado somente de Pedro, Tiago e João, e entra em agonia e logo depois acontece essa cena. Conclusão, Jesus foi preso. E passou a noite da Quinta-feira Santa para a Sexta-feira Santa, na prisão. Mas não é disso que Jesus fala quando vai falar
vai se referir quando disser, no dia do juízo, eu estava na prisão e fostes ver-me, e fostes visitar-me. Porque a prisão de nosso Senhor, enquanto tal, no tempo já passou, e ele não está preso agora, está no céu. Em que sentido Jesus dirá, eu estive na prisão e viestes a mim? Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Com essa frase do apóstolo Paulo, nós já nos projetamos para vários tipos de prisão, no sentido estrito, mas também no sentido espiritual. E é disso que nós vamos tratar agora. Estar na prisão, Cristo no presidiário. Estar na prisão, Cristo no aprisionado espiritual. Primeiro texto. Prisão material. Atos, capítulo 8, versículo 3. O relato de cristãos presos pelo rabino Saulo, o futuro São Paulo. Aqui, Saulo, que só respirava ódio contra os cristãos, se alegrava em prender os cristãos. Atos, capítulo 8, versículo 3. Saulo, porém, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Então, quando Jesus diz, estava na prisão e viestes a mim, Jesus se refere a todas as pessoas que estão na cadeia mesmo, instituto correcional mesmo, prisão mesmo. Visitá-las é visitar o próprio Cristo. Nossos elogios à pastoral carcerária, presente em tantas dioceses, no Brasil e no mundo, um trabalho cuja mística, cuja espiritualidade está nesse versículo que acabamos de ouvir, Mateus 25, 36. Estava na prisão e viestes a mim. Mais para frente, nosso Senhor Jesus Cristo vai explicar para aqueles que vão perguntar, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, te demos de comer, te demos de beber, quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos, quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Portanto, visitar pessoas de carne e osso, na condição de enfermo, é uma forma de visitar o próprio Jesus na cadeia. Malgrado a gravidade dos crimes cometidos por eles, não deixam de ser seres humanos. E não deixam de ser a imagem em quem se reproduz o Cristo que um dia foi preso literalmente. Marcos capítulo 14, versículo 46. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Agora vamos a mais um texto que fala da prisão material. Quando Jesus diz, estive preso e fostes ver-me, Jesus se refere, primeiro, à prisão material, cadeia mesmo. Atos 12, de 1 a 3. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Aqui é prisão material. Aqui é prisão com grilhões. Aqui é a privação da liberdade, do direito de ir e vir. Pedro foi preso. Paulo também foi preso, atenção, ele prendeu cristãos antes de se converter.
depois que ele se converteu, foi preso várias vezes. Foi preso em Filipos, foi preso em Roma 2 vezes, a primeira narrada no finalzinho dos Atos dos Apóstolos, a segunda no contexto no qual ele escreveu algumas cartas, como, por exemplo, a 2 Timóteo, a última do seu epistolário, ele escreveu de Roma, alguns meses antes de morrer. Isso sem falar em muitos outros casos. São Pedro foi preso, São Paulo foi preso, são tantas personagens do Novo Testamento experimentaram esse momento doloroso, dramático, prisão no sentido material. Está terminando o nosso primeiro bloco. No segundo, nós vamos tratar de prisão espiritual, para que fique bem claro que quando Jesus disse, ou disser, estive na prisão e viestes a mim, Jesus está falando também de prisões da alma, de grilhões do espírito, pessoas que, mesmo com a capacidade, o direito, o livre exercício do direito de ir e vir, estão presas, estão sem liberdade do espírito. Prisão espiritual. É disso que nós vamos falar no próximo bloco. Não saia daí. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo bloco, nosso encontro semanal Eclésia. Hoje, debruçando-se sobre o argumento a prisão de Cristo. O pano de fundo, sempre o juízo final, o relato do juízo final, em Mateus capítulo 25, versos de 31 a 46. Naquele dia decisivo, o Senhor pronunciará para os eleitos essa sentença que já abordamos e cito, repito, pelo menos a parte que nos interessa. Tive fome e me destes de comer, já tratamos desse assunto, a fome de Cristo. Tive sede e me destes de beber, aqui já dedicamos um programa para a sede de Cristo. Era peregrino e me acolhestes, já dedicamos um programa à peregrinação de Cristo. Nu e me vestistes, já dedicamos um programa à nudez de Cristo. Enfermo e me visitastes, já dedicamos um programa à enfermidade de Cristo. E acho que ainda não tratamos da enfermidade de Cristo. Estamos tratando agora, estava na prisão e viestes a mim. A enfermidade de Cristo é no próximo programa. Hoje estamos tratando, estava na prisão e viestes a mim. Terminei o último bloco dizendo que vamos falar agora, prometendo falar agora, sobre prisão espiritual. Para nós entendermos o que é prisão espiritual, prisão do espírito, no Novo Testamento, também no Antigo Testamento, mas o argumento teria muitos panos para as mangas se nós enveredássemos pelo Antigo Testamento. Não vamos fazer isso, vamos ficar somente com o Novo Testamento. O que significa sair da prisão? Sair da prisão é estar livre. O verbo livrar, ou libertar, ou tornar livre. Portanto, no Novo Testamento, já indica precisamente isso. O antônimo de libertar é o quê? Escravizar. Aprisionar, se você quiser. Então, esse verbo, que aliás, Jesus vai colocar no Pai Nosso, no último pedido. O último pedido do Pai Nosso é uma prova de que existe, sim, prisão espiritual, da qual Cristo Jesus quer nos livrar ou libertar. No capítulo 8 do Evangelho segundo João, no versículo 32, Jesus apresenta esse argumento de forma muito bonita, já insinuando quem é a causa da prisão. Ele parte pelo oposto.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos, tradução, livrará ou libertará. O que é libertar uma pessoa? É tirá-la da prisão. O que é livrar uma pessoa? Idem. Então, aqui vai já o primeiro fundamento para prisão espiritual. Mateus capítulo 6, versículo 13. Livrai-nos do mal. Estava na prisão e fostes a mim. Agora você já tem um elemento para aplicar essa frase de Jesus também às realidades espirituais. Você foi até mim, na pessoa de alguém que estava sob o poder do maligno, e livrou essa pessoa, libertou essa pessoa, seja realizando o exorcismo, que é um caso mais raro de expulsão de Satanás, seja também por outras formas, pela verdade que a pessoa não conhecia, pela justiça que a pessoa não praticava, pela misericórdia que não residia no seu coração, mas aquilo que agradava ao demônio, que era o ódio, que era o desejo de vingança. E você contribuiu para livrar esta pessoa daquela cadeia, daquele grilhão. Eu estava preso e você veio a mim. Vejam que coisa bonita. A libertação do espírito, operada por alguém que usou da palavra, o dom da profecia, o dom da pregação, algum escrito, algum aconselhamento, alguma direção espiritual. Isso também é uma forma de você cumprir o que Jesus disse. Eu estava preso naquele coração tão endurecido e você foi instrumento para abrandar aquele coração. Aquela pessoa que odiava e agora perdoou. Aquela pessoa que praticava o que agradava ao inimigo e depois se libertou. Próximo texto. Romanos, capítulo 6, versículo 22. Libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Estava preso e viestes a mim. Preso onde? Preso no pecado. Libertados do pecado. Qualquer manifestação, qualquer iniciativa que possibilite alguém que está no pecado a se libertar dele, a não mais praticá-lo. Aqui está a prisão espiritual que deu lugar à liberdade do espírito. Peço a você que nunca analise, nunca encare, nunca interprete essas palavras de Jesus no juízo final somente do ponto de vista material. Quer ir aos presídios? Vá. Mas lembre-se que tem muitas e muitas e muitas pessoas presas espiritualmente que nunca entraram numa cadeia e talvez nunca vão entrar. Também Jesus se refere a essas pessoas, a esse tipo de prisão espiritual, quando ele diz: eu estava preso e viestes a mim. Próximo texto, Romanos, capítulo 8, versículo 2. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Lei do pecado, os hábitos, os maus costumes, as concupiscências desregradas e não dominadas, que vinham levando a pessoa a viver nas trevas, a reiterar inúmeras vezes os vícios. E a lei do Espírito de vida me libertou. Quando Deus coloca na vida de uma determinada pessoa um ungido, um instrumento de Deus, seja um leigo, seja um clérigo, um religioso, e esse trabalho, essa aproximação, essa catequese, essa recorrente citação dos textos da Escritura, a lei do Espírito de vida me libertou.
Libertou primeiro pelo conhecimento da verdade, depois pela reflexão, pela meditação, pelos joelhos dobrados, pelas lágrimas derramadas. Uma mudança aconteceu. Aquela pessoa não é mais a mesma. Agora é uma página outra, uma página virada. Aquela da vida de trevas. Agora essa pessoa é uma nova criatura. Próximo texto. Romanos, capítulo 8, de 20 a 21. A criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Jesus vai dizer pelo apóstolo Paulo, mas isso vamos ver no próximo bloco, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O homem livre, espiritualmente, ele domina suas paixões, ele harmoniza os desejos do corpo, submetendo-os aos desejos do espírito. Ele não é escravo do inimigo. A pocilga, na parábola do filho pródigo, é um indício claro, é uma prova contundente de que ele, que era livre na casa do pai, foi se tornar um escravo do dono da pocilga, que é símbolo do diabo, foi se juntar, se meter, conviver, chafurdar-se com o mau cheiro dos porcos e a comida dos porcos que não davam para ele. Esse sim é o retrato mais dramático, mais horroroso, mais evidente, mais explícito de uma vida de trevas. Vou levantar-me, vou ao meu Pai, o desejo de liberdade. Levantou-se e foi, o desejo transformou-se em realidade. Aquilo que era um tédio para ele, agora na nostalgia da vida do pecado, é a ânsia de sua alma. Ele compreendeu que aquilo que parecia para ele liberdade, na verdade era uma prisão. E aquilo que para ele era um tédio, agora ele descobriu, tendo provado a escravidão na pocilga, a liberdade está na casa do meu Pai. Está terminando mais um bloco. Eu desejo a você que não saia daí. Quando voltarmos, ainda vamos falar de liberdade e de escravidão. Só que, e já antecipo a você, quando nós nos libertamos do poder das trevas, automaticamente nos escravizamos em Cristo. Escravos de Cristo, porque livres do pecado, porque livres de Satanás. Como conjugar liberdade com escravidão? É o que vamos tratar no próximo bloco. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Está começando mais um bloco do nosso programa Eclésia. Nosso compromisso semanal, todas as terças-feiras, sempre abordando um argumento relevante sobre a pessoa, a obra, algo relacionado com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos tratando do assunto a prisão de Cristo. No bloco anterior, nós havíamos já prometido que estamos tratando da prisão espiritual. Isso para explicar, aprofundar uma das frases que serão pronunciadas por Jesus no dia do juízo final. Eu estava preso e viestes a mim. No contexto das palavras de nosso Senhor aos eleitos, estava preso e viestes a mim. E dos condenados, eu estive na prisão e não viestes a mim. Agora nós vamos falar da prisão espiritual que comporta obrigatoriamente uma escravidão. É simples, para nós entendermos como uma pessoa livre tem que ser escrava. E somente uma pessoa escrava é livre. Como? É possível isso? Pode alguém ser ao mesmo tempo livre e escravo? Pode. Livre de uma coisa,
escravo de outra. E a escravidão, no bom sentido, o sentido da bem-aventurada Virgem Maria, eis aqui a escrava do Senhor, a serva do Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 21 a 22. Eras escravo quando Deus te chamou? Não te preocupes disto. Mesmo que possas tornar-te livre, antes cuide de aproveitar melhor o teu chamado. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor conquistou a liberdade do Senhor. Da mesma forma, quem era livre por ocasião do chamado, fez-se escravo de Cristo. Ficou claro? Então, antes você era livre de Cristo, não tinha compromisso com Ele. Eu estou livre, não estou atrelado a Ele. Vivia nas trevas. Na verdade, pensava que era livre, era escravo do diabo. Era escravo das paixões. Era escravo das trevas. Mas Cristo o chamou. Ele deixou a condição de escravo das trevas e adquiriu a liberdade de Cristo, fazendo-se escravo de Cristo. Só que escravo de Cristo, isto é, subordinado a Cristo, isto é, obediente a Cristo. Portanto, é impossível que uma pessoa tenha se libertado do poder das trevas e adquira uma liberdade absoluta. É para a liberdade que Cristo nos libertou, diz a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, leio. E leia comigo, aí está na sua tela. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Ficou claro? Isto é, pertencia ao diabo, estava nas trevas, longe de Cristo, estava escravo do diabo e livre de Cristo. Livre, digo, não quero compromisso com ele. Não estou atrelado a ele. Depois ele se converte. Ele se livra do diabo, deixa de ser escravo do diabo e adere a Cristo, a liberdade que Cristo lhe dá, que é uma liberdade que reside em exercer sua liberdade, sua capacidade de decidir segundo Cristo. E ser livre segundo Cristo é ser escravo de Cristo. Escravo no sentido mais belo do termo, não no sentido pejorativo. Eis aqui a serva do Senhor e Nossa Senhora explica logo depois em que sentido ela é escrava. Não no sentido pejorativo. Faça-se em mim, segundo a tua palavra ou a sua palavra. Pronto. Avancemos agora. Depois de termos explicado Mateus 6,13, livrai-nos do mal, Romanos 6,22, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Portanto, a libertação comporta uma escravidão. Libertação do diabo, coisa boa. Escravidão de Deus, escravos de Deus, servos de Deus, no sentido também bom. Servos segundo a adesão voluntária a um Deus que não me escraviza, mas eu quero me tornar escravo dele, ou seja, servo dele, pela obediência, dócil da minha vontade. Eu que decido ser escravo dele. Eis aqui a escrava do Senhor, a serva do Senhor. Sujeita inteiramente, disponível, radicalmente, a vontade é do Senhor. Gálatas capítulo 1, versículos de 3 a 4. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados, atenção, para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus nosso Pai, para nos libertar. Estava na prisão e viestes a mim. Toda a iniciativa. Chame ela de catequese, evangelização, catecumenato, retiro,
pregação, formação. Mas atenção, consistentes, viu? Transmitidas por gente séria, piedosa, com uma certa, mas real formação bíblica, que ama a igreja. Qualquer iniciativa que visa homilias, palestras, sei lá o que, informática, escritos, retiros, encontros, que visa a libertar o coração da ignorância que agrada ao diabo, da mentira, que é a obra-prima de Satanás, estava na prisão. E viestes a mim. Tu libertaste a mim, que estava aprisionado pela chaga do pecado, pelas trevas tenebrosas que pairavam no coração daquela pessoa, e tu me livraste, e tu me libertaste. Vejam como adquire um leque tremendo, que Jesus vai pronunciar no dia do juízo. Essa série de programas que já fizemos, só falta agora a enfermidade de Cristo. Mas tive fome e me deste de comer. Existe fome espiritual também. Tive sede, existe sede espiritual. Eu era peregrino, existe peregrinação espiritual. E agora, estive na prisão e viestes a mim. Agora o contrário. Estive na prisão e não viestes a mim. Deus nos concede talentos e somente nós é que sabemos se eles existem. E somente a nós compete produzi-los, multiplicá-los, fazê-los crescer e colocar ao serviço daqueles que estão presos. Meu Deus, estava na prisão e não viestes a mim. Tu podias abrir as cadeias, romper os grilhões daquela pessoa, eu aprisionado nela, e tu não fostes a ela, eu estava no coração dela, e tu não viestes a mim. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. É triste, causa calafrios, a mim particularmente. Isso me deixa com as pernas tremendo, porque eu sei que vou ser cobrado diante do Senhor quanto a isso, a capacidade, o dom, os talentos que Deus concede a todos nós para romper esses grilhões. Quando Jesus citou Isaías 61, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para anunciar aos cativos. Sim, eu vou ler aqui, é Lucas capítulo 4, meu Deus, Jesus citando literalmente o Espírito, Lucas 4, de 18 a 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, agora, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para anunciar o ano da graça do Senhor. Hoje se cumpriu essa parte da Escritura que acabais de ouvir. E essa palavra é para mim, é para o Senhor, é para a senhora, é para todos nós. Pôr em liberdade os cativos, aprisionado pelo marasmo, pela assídia, pela preguiça, pelo vício, pelos maus hábitos, e você me libertou. E você tirou-me da prisão na vida daquele coitado. Ele hoje está livre daquela prática e foi graças a você. Você vai ter sua recompensa. Que belo e ao mesmo tempo que assustador. Está terminando mais um bloco, não saia daí. Continuaremos a nos assustar com a palavra santa do Senhor. Essa palavra que é tão bela, que nos fascina, razão
desse programa Eclésia. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso quarto e último bloco, programa Eclésia, pela enésima vez se debruçando sobre argumentos a respeito de Cristo. Hoje estamos a tratar a prisão de Cristo. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus que são fiéis em suas orações e doações. Se você é sócio, seja fiel na sua doação. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece aí na sua tela. É simples de doar e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na missão de evangelizar. Agora vamos às perguntas. O último bloco sempre, tradicionalmente, é dedicado à resposta de perguntas que chegam aqui. Eu insisto em dizer, eu não tenho conhecimento das perguntas até que elas são colocadas no teleprompter que está naquela câmera ali, e eu vou olhar agora. Isso é trabalho do Caio. Vamos então às perguntas. Caio, Deus tenha compaixão de você. Primeira pergunta. Cristo está nos irmãos presidiários. Mesmo aqueles que cometeram os crimes mais hediondos e não se arrependem deles, como Jesus está neles, mesmo sendo tão puro? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Portanto, nesse sentido, o Senhor está presente em todo ser humano. Na parábola de Lázaro e do rico Epulão, Abraão chama o rico que está nos tormentos do inferno de filho. O homem não deixa de ser imagem e semelhança de Deus quando ele comete um pecado. O homem não deixa de ser imagem e semelhança de Deus quando ele comete um crime. O homem não deixa de ser imagem e semelhança de Deus quando ele vai para a prisão. Uma coisa, porém, é dizer que ele é a imagem e semelhança de Deus. Outra coisa é a culpa dele se ele cometeu um crime por causa do qual ele está na prisão. Portanto, o pior dos homens, mesmo sua vida, sua alma estando mergulhadas no pecado, é imagem e semelhança de Deus. Quando o Senhor diz ou dirá, estive na prisão e viestes a mim, Jesus não está dizendo, eu estive na prisão e eu cometi o crime e eu sou o errado e viestes a mim, ou Jesus está dizendo que aqueles que estão na prisão, todos não têm culpa, são inocentes, são santinhos. Jesus não quis dizer isso, Jesus simplesmente disse para além da culpa da pessoa, para além do crime da pessoa, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É uma imagem que, enquanto está no pecado, está chafurdada, está poluída, está suja, está contaminada, mas imagem e semelhança de Deus. Qualquer ser humano. Próxima pergunta. A experiência real com Jesus Cristo gera um desejo ardente de anunciá-lo. Se não coloco meus dons à disposição, estou prendendo a Jesus? Interessante a imagem, me surpreendeu. Eu responderia com a parábola dos talentos. Lembram? 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. O que foi que o que recebeu 5 talentos produziu outros 5. O que recebeu 2 talentos produziu outros 2. O que recebeu 1 talento foi escondê-lo. Teve medo. E por isso foi censurado, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não semeei, que eu ajunto onde não espalhei. Não devia você colocar esse talento no banco e ao voltar você o teria produzido, multiplicado? Sem dúvida alguma.
não colocar à disposição dos outros aquilo que Deus concedeu para você, isso é absolutamente errado. Leio para você Tiago, capítulo 4, versículo 16. Aquele que souber fazer o bem e não faz, peca. Eu me assusto tanto com essa frase, Caio. Minhas pernas ficam assim, ó. Fico apavoradíssimo com essa frase. Aquele que souber fazer o bem e não o faz, peca. Eita bomba. Precisa explicação isso, Haroldo? Não. Precisa explicação, dona Juliana? Não. Precisa, Davi? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Pronto, prendeu Jesus. Isso me apavora. Isso me apavora. Então, a resposta à pergunta é sim. Terceira pergunta. Que traços visíveis o Senhor elencaria para identificarmos alguém que está preso espiritualmente? Meu Deus, tem que ser agora. Os frutos da carne. Gálatas, capítulo 5, de 19 a 22. Se eu errar, me interne num hospital geriátrico, porque eu já vou estar dobrando o cabo da boa esperança. Gálatas, capítulo 5, de 19 a 23. Pronto. Aqui está. Cássio, na edição, coloque agora o texto respondendo quais os traços visíveis para identificar alguém que está preso espiritualmente. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. É verdade que essa lista aqui não é exaustiva, ou seja, ela não diz todos os tipos de prisão espiritual, mas é uma boa indicação, até porque São Paulo aqui diz outras coisas semelhantes, portanto existem outras. E existem outras listas no Novo Testamento de prisões espirituais. Essa lista é clássica porque fala das obras da carne, segundo o apóstolo Paulo. Aqui está uma lista que ajuda a responder. Bem, vamos à próxima pergunta. Dom José, e as devoções em que as pessoas se declaram escravos de Nossa Senhora ou de São José? Como entender essas devoções se Jesus nos salvou para a liberdade? Resposta, eu acho que eu já tratei. A 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22. Aí está a resposta na sua tela. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor conquistou a liberdade do Senhor. Dessa forma, quem era livre por ocasião do chamado fez-se escravo de Cristo. Qualquer devoção de escravidão a uma criatura, ela, em última instância, é escravidão de Cristo, escravo de Cristo. E acho que eu já expliquei o que significa essa escravidão de Cristo. Quando o apóstolo Paulo, ele diz, sede servos uns dos outros, sede escravos uns dos outros. Aquele que quiser, eu estive no meio de vós como aquele que serve. Aquele que serve é o servo. Aquele que serve é o escravo. Escravos uns dos outros, no serviço, no amor. Portanto, escravo de Nossa Senhora, enquanto servo de Cristo, que se joga nos braços de Cristo por meio de Nossa Senhora. É uma escravidão, portanto, que nos remete a Cristo.
Eis aqui a serva do Senhor. São Paulo diz na 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ela que é serva do Senhor, eu me faço servo dela, porque sou servo do Filho dela e me coloco a serviço dela, portanto, servo dela, para que ela me responda e eu obedeça. Fazei o que ele vos disser. Foi o que ela disse no milagre das bodas de Caná. Servos de Maria, escravos de Maria, ou seja, escravos de Cristo, 1 Coríntios 7, 22, sob os auspícios, sob a proteção de Maria. Última pergunta, quando Jesus fala, afasta de mim este cálice, estaria ele falando de alguma prisão que ele estava vivendo? Não. Jesus, ao dizer isso, simplesmente, Senhor, faz com que eu não morra dessa forma. É a vontade dele, enquanto Deus humanado, a sua natureza humana, que quer fugir, que não quer enfrentar essa realidade. Mas ele logo diz, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Então, afasta de mim esse cálice, não é a prisão, afasta de mim esse tormento que se aproxima. Está terminando mais um programa. Desejo a você que seja escravo de Cristo, 1 Coríntios 7, 22. E desejo a você que seja, precisamente por ser escravo de Cristo, liberto em Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Um fraterno abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.